A história de hoje é sobre um estudante de ensino médio que odeia totalmente sua vida social, incluindo sua cidade e todas as pessoas ao seu redor. O nome dele é Yusuke. Yusuke passa o seu tempo apenas como um observador das pessoas e da vida. Apenas quando está jogando em seu quarto é que ele realmente se sente feliz. Um dia, enquanto terminava a limpeza da sala, ele é de repente levado a uma realidade diferente, onde ele tá perdidinho no pagode, mas se encontra com suas colegas de sala, Shindo e Hakozaki. Logo aparece diante dele o Game Master, que é quem os trouxe a essa realidade para que cumpram diferentes missões, e terão como recompensa qualquer pergunta sobre esse mundo, além de adicionar um novo integrante ao time a cada missão cumprida. Agora Yusuke tem a oportunidade de conseguir uma classe, sendo Shindo uma maga e Hakozaki uma guerreira. No entanto, nosso prota consegue a classe com a menor probabilidade de pegar, fazendeiro, com a qual ele só tem armas inúteis para combate. No entanto, suas companheiras também são um caso perdido, pois, apesar de terem boas classes, só conseguiram completar suas missões por sorte. Assim, ao fazendeiro cabe lidar com grande parte do combate, e eles acabam encontrando um lugar seguro onde as garotas confessam as respostas que obtiveram durante as 2 missões passadas. Parece que o Game Master é um ser do futuro que seleciona pessoas para cumprir suas missões, e não de maneira aleatória, mas porque alguém os escolheu. Agora, eles terão que cumprir outra missão, desta vez mais complicada, pois devem ajudar o líder de uma aldeia a protegê-la. No entanto, antes de chegar ao local, eles perdem Shindo devido ao ataque de um ogro. Nesse mundo é permitido reviver em 30 segundos, mas se todos perderem ao mesmo tempo, é game over, e não só nesse lugar, mas também na vida real. Assim, eles a abandonam por enquanto, e quando chegam à aldeia, parece estar segura. O protagonista decide deixar Hakozaki ali para garantir que possam reviver, e principalmente, porque apesar de ser uma guerreira, ela não sabe como lutar, então o protagonista a considera um fardo. De forma solitária, ele se adentra na floresta para ganhar algum nível, enquanto tem lembranças de quando era criança e vivia em uma pequena aldeia, onde tudo era felicidade, com grandes amigos e experiências que perdeu quando foi levado para a cidade e exposto a uma vida que nunca entendeu. Quando recupera a razão, vê como a aldeia está sendo atacada pelo ogro, arrependendo-se de seu comportamento egoísta ao deixar sua companheira sozinha naquela aldeia. Como ele ataca de qualquer jeito, acaba sendo encurralado. Por sorte, Yusuke estava quase alcançando o nível 10, e consegue alcançar isso no último momento, quando estava prestes a ser devorado. O Game Master aparece para lhe conceder uma nova classe, que não é muito boa, já que sua sorte lhe concede a profissão de cozinheiro. Mas pelo menos, ele usa a faca para ferir gravemente o ogro, o que permite que suas 2 companheiras voltem a aparecer em combate. Com um pouco de trabalho em equipe, eles conseguem vencer o inimigo e salvar a aldeia, completando a missão. O GM aparece novamente, e Yusuke aproveita para perguntar o que acontecerá quando completarem todas as missões. O cara responde com algumas imagens de outra realidade, onde a mesma equipe de heróis, já com mais experiência, terá que se encarregar de salvar a humanidade de uma grande besta, que vai chegar no futuro. Assim, todos retornam à realidade exatamente no momento em que partiram, mas agora com uma tarefa bastante complicada, algo que faz o protagonista entender que precisará trabalhar mais em equipe se quiser estar pronto para esse futuro. Ele acaba compartilhando com suas companheiras, especialmente com Shindo, que parece ter um interesse particular no protagonista. No entanto, de repente, Yusuke recebe uma mensagem do Game Master, onde apenas ele deve se encarregar de uma missão especial: conquistar Yuka, uma garota que estuda em uma academia próxima. Ao procurá-la, ele percebe que ela está sendo vítima de bullying por suas colegas, e Yusuke entra como um herói, digamos, embora de uma maneira bastante estranha, que acaba fazendo com que ele pareça um esquisito, que ataca banheiros femininos. Mas bem, essa era a verdadeira missão que o Game Master queria: salvar Yuka dessa situação. E quando eles retornam ao jogo, essa garota acaba se tornando sua nova companheira de batalha, embora a reputação de Yusuke não seja mais das melhores. E agora com a nova integrante, eles têm uma nova missão: explorar 5% do mapa, onde acabam se deparando com um grande centípede, uma besta gigante que é forte demais para eles. No entanto, aqui notamos algo do protagonista que já se via na missão anterior. Quando Yusuke está em uma situação de perigo, sua mente fica mais tranquila do que o normal, buscando rapidamente uma saída e apagando qualquer insegurança ou medo que possa surgir. Nesse caso,
Isso acaba sendo eficaz para vencer a besta, algo que surpreende suas companheiras. Depois vemos algumas lembranças da pequena Shindo, uma garota de grande caráter que nunca foi incomodada e que fez amizade com uma garota que era totalmente o oposto, já que não teve paz a vida toda por sua aparência, o que no final a levou a desistir da própria vida, algo que traumatizou Shindo. Felizmente, ela tinha muitos amigos que foram um apoio para criar a vida que agora tem e que ninguém pode criticar. Agora que está envolvida nesse mundo onde tudo pode dar errado, ela pede a Yusuke que juntos possam sair a salvo. No dia seguinte, eles percebem que cada vez que retornam a esse mundo, passam alguns anos. Mesmo assim, devem continuar com a segunda missão, que é chegar a uma cidade que se encontra do outro lado do mapa. Assim, o primeiro passo será conseguir alguns cavalos, e graças à ajuda de um ancião, eles descobrem que a melhor opção é ganhar um torneio que será realizado no reino mais próximo. No entanto, ao entrar na floresta, eles se deparam com bandidos, os quais não podem atacar, pois, sendo humanos, isso diminuiria automaticamente o nível que têm. As 3 garotas acabam sendo capturadas, e Yusuke resta como o único sobrevivente. Ele treina um pouco, sobe alguns níveis e obtém a classe de mago de plantas, algo tão inútil que acaba perdendo o torneio na primeira rodada. Ele conhece uma guerreira chamada Carrabel, que sabe sobre suas façanhas como herói e decide ajudá-lo, em troca de que ele a acompanhe na busca por alguns bandidos, que resultam sendo os que sequestraram as garotas. Assim, ele pode resolver 2 problemas ao mesmo tempo. No entanto, embora os bandidos sejam muito fracos, eles têm uma besta aprisionada, que acaba encurralando até mesmo Carrabel. Assim, novamente o protagonista usa seu instinto no momento certo para ferir o grande inimigo, permitindo que sua nova companheira possa matá-lo, e coletando as joias, completando assim a side quest e conseguindo os cavalos, e que ela se junte ao time para encontrar a cidade que buscam. Nos mostram agora algumas lembranças de Hakozaki, que sempre se sentiu inferior desde criança, por ter um corpo fraco e não conseguir fazer nada. Agora que tem essa oportunidade, quer ajudar o máximo de pessoas que puder, não só para completar a missão, mas para ajudar qualquer um que precise, enquanto Yusuke acredita que, se essa realidade é um videogame, eles devem se limitar apenas a cumprir as missões e só. Mesmo assim, ele decide acompanhar Hakozaki e ajudar os guardas de outro reino, que estão sendo atacados por homens-lobo. Eles se encarregam da situação, mas percebem algo importante. Esses humanos estavam levando alguns prisioneiros para outro reino, pois foram acusados de heresia e seriam executados. Agora, não sabem se isso conta como uma morte indireta ou se também faz parte da missão, já que não só deviam descobrir 5% do mapa, mas também levar uma carga à cidade distante. E esses hereges poderiam ser essa carga. Os heróis decidem acompanhar a guarda, enquanto pensam no que fazer. Eles trocam uma ideia com os prisioneiros para saber o que rolou, e é revelado que foram presos por ter uma crença diferente, e por não considerar que o rei é o dono de tudo. Mesmo percebendo que tá rolando uma injustiça ali, os heróis decidem ficar neutros. No dia seguinte, o líder dos guardas disse que conhecia um atalho, e acabam caindo em uma ruína cheia de armadilhas. Eles tentam se virar como podem, enquanto o protagonista cai em um buraco e vai ter que continuar sozinho. O problema é que as garotas acabam despertando o boss dessa área, uma gárgula, e Shindo diz que enfrentará a criatura, enquanto Yusuke continua lutando para subir, mas não pode evitar se perguntar por que ela faz isso, lembrando de coisas de seu passado. Como sua época na aldeia, e como passou de estar cercado de bons amigos e experiências inesquecíveis, para uma cidade onde não recebeu nada de bom. Apesar de tudo, Yusuke se dá conta que, nessa nova realidade, é praticamente o líder do time, e que não pode deixar que eles morram apenas por sua fraqueza. Usando todo o seu esforço, ele escapa do buraco e se encontra com Shindo, que conseguiu derrotar a besta, mas com Carrabel inconsciente na água. O protagonista, sem pensar 2 vezes, decide salvar pela primeira vez alguém desse mundo, e ela fica grata até demais eu diria. Mas o tempo tá voando, e eles precisam se dividir em 2 grupos. Um que se encarregue de encontrar os traidores e resgatar os prisioneiros, e outro que se assegure de que não tem outro carregamento que também esteja indo para a cidade, para assim confirmar se estão atrás do objetivo correto. O protagonista fica com Carrabel e Tokitachi para perseguir os traidores, elaborando um plano em que a Maga de Fogo se faz passar por uma desertora dos heróis, insinuando uma aliança.
Assim, ela consegue enganar 2 dos guardas, enquanto o prota chega ao local para capturar o último guerreiro e colocar os prisioneiros a salvo, criando toda uma encenação onde, usando manequins, supostamente assassina os hereges para que ninguém tente procurá-los depois. No entanto, para que seja mais real, o protagonista decide queimar vivo o guarda que haviam capturado, mostrando ser bastante frio, pois pensa que ali só tem NPC de um jogo. No entanto, Carrabel não fica muito atrás, pois quando os 2 guardas tentam escapar, ela se encarrega de acabar com eles. Essa notícia chega ao malvado rei, que decide considerar os heróis como inimigos que devem ser aniquilados, enviando um de seus assassinos. Enquanto isso, Shindo e Hakozaki estão procurando outros carregamentos por toda parte, sem muito sucesso. O protagonista não tá muito certo de que os prisioneiros sejam a mercadoria. Assim, ele tem 3 opções: as joias dos guardas, os próprios guardas ou os prisioneiros. Na dúvida, levam tudo para a cidade, e para surpresa de todos, a opção correta eram as cabeças dos malvados guardas. Mas, como estão com pressa, não prestam muita atenção e decidem terminar a missão principal. Assim eles decidem se separar, para que cada um explore um pouco do mapa, até completar o percentual necessário. Ao ficar só, Carrabel tá com um peso por não ter tido coragem de se confessar ao protagonista. Yusuke parte em seu caminho, assim como seus companheiros, mas quando estão muito perto de acabar a missão, de repente começa a nevar e tudo se complica, já que Yusuke é o único do grupo que tem alguma proteção para essas situações. Levando em conta que, devido à baixa temperatura, não poderão reviver. Hakozaki é a primeira a cair. Enquanto isso, o protagonista avança rápido, mas se depara com um gigante de gelo, que parecia um grande chefe, mas acaba sendo mais fraco do que o esperado, já que se trata de uma mãe com filhos, os quais Yusuke decide abandonar, porque afinal, é apenas um jogo. No entanto, mais adiante, ele acaba caindo em um buraco, onde fica inconsciente. Enquanto isso, Tokitaki continua resistindo, mas sente aquele pessimismo da vida real, onde a única solução para ela sempre foi se render sem lutar. No entanto, parece que algo mudou depois daquele dia no banheiro, e mesmo que usando personagens imaginários, ela acaba se motivando e não se deixando vencer tão facilmente, invocando finalmente seu poder de maga de fogo. Shindo acaba caindo devido ao frio, e o protagonista, que está em uma caverna, busca alguma saída, mas acaba se deparando com um verme que o devora, deixando apenas Tokitaki como a última esperança do grupo. Após avançar bastante, ela se encontra com uma desconhecida, que diz que a ajudará a percorrer a distância necessária, e isso acaba servindo para cumprir a missão a tempo. Assim todos revivem, e o Game Master aparece para que Tokitaki lhe pergunte se esse mundo realmente se trata de algum tipo de videogame, e a resposta surpreendente é que não é nenhum mundo virtual, mas sim realidades alternadas criadas pelas decisões das pessoas. Algo difícil de acreditar, já que desde o primeiro momento havia habilidades, níveis e inventário. Mas isso só se aplicava aos protagonistas, pois, se há algo virtual nesse mundo, são apenas eles, porque esse mundo é tão real quanto o deles. Isso deixa o protagonista totalmente traumatizado, e agora ele toma consciência de todas as pessoas que matou ou que deixou morrer. Assim, eles retornam à realidade, e Yusuke se fecha em seu mundo, apesar de odiar tudo ao seu redor, não consegue lidar com a culpa de ter matado alguém. Sem perceber, ele começa a mudar coisas em sua vida, como aquele medo da rejeição que tinha, que se transforma em frieza e um pouco de arrogância. Justamente quando recebe uma mensagem do Game Master para uma nova missão solo, aparecendo em seu quarto na forma dessa menina, onde ele pergunta primeiro o que ele sentiu ao matar alguém. O caso é que Yusuke se sente realmente arrependido. Assim, eles não falam mais e o Game Master o leva a um restaurante, onde diz que em um momento entrará o novo integrante do time, disposto a matar alguém por dinheiro. Assim, sua tarefa será evitar que isso aconteça, e ele acaba fazendo isso, já que demonstra todo o treinamento que teve com alguns movimentos que acabam sendo suficientes para acabar com os acompanhantes e revelar a identidade de Keita, que precisa fazer esse trabalho sujo para sustentar seu irmão. O problema é que o líder da gangue chega para resolver a situação, e o Game Master não tem outra escolha a não ser entregar o poder ao protagonista, que rapidamente imobiliza o mafioso. Aqui, descobrimos o verdadeiro motivo dessas missões solo, já que, como eu disse, o Game Master é uma criatura do futuro, e fazer pequenas mudanças distorce o rumo dos acontecimentos. Por exemplo, se o protagonista não tivesse salvado Tokitaki do ataque, ela teria desistido durante a última missão, e agora é igual. Se ele tivesse deixado alguém morrer, isso seria prejudicial no futuro.
Assim, Yusuke se tornou o escolhido para que todas essas missões saiam bem, entendendo agora seu verdadeiro papel nesse mundo e também o de seu time, com o qual deverá se encarregar de salvar a cidade, mesmo que odeie todas as pessoas que a habitam. Assim termina a primeira temporada dessa jornada, com Yusuke aceitando seu papel como líder e um herói relutante. Novos desafios aguardam, e o que o Game Master tem reservado promete ser ainda mais perigoso e surpreendente. Muito obrigado por assistir, não esquece de deixar um like para fortalecer. Até a próxima. Fui!